Bem-vindo ao canal INSS em Pauta. Olá, neste vídeo trago uma portaria interministerial do INSS e essa portaria ela traz um rol de doenças que independe de carência para concessão de um benefício por incapacidade. Este é um tema um tanto quanto delicado, porque nós vamos falar de doenças. Mas eu quero aqui lembrar a vocês que o INSS ele é um seguro. E por ser também um seguro, para que haja uma cobertura de um eventual risco, precisa haver a contrapartida das contribuições. Então, o segurado ele paga a previdência social e se houver um risco do acometimento de alguma doença, então esse segurado ele sabe que ele pode receber um benefício, um auxílio-doença ou uma aposentadoria por invalidez. E, a partir do momento que a pessoa recebe este benefício, é o período que ele tem para poder tratar da sua saúde. Então, ninguém espera ficar doente, mas acontecendo alguma eventualidade, existe aí uma cobertura do INSS para a pessoa ter um benefício que é um substitutivo de renda, para que assim ela possa fazer um tratamento adequado e cuidar da sua saúde. É semelhante a um seguro de carro, por exemplo. Uma pessoa ela paga um seguro do carro justamente porque para uma cobertura de um eventual roubo. Porque se houver o roubo do veículo, a pessoa sabe que ela vai receber um valor equivalente ao que valia o carro dela. Então, isto é um seguro. Existe uma contrapartida, existe um pagamento para cobertura de um eventual risco. Então, esclarecido isso, eu quero agora explicar para vocês quais são essas doenças que têm a cobertura, independente da carência, e também quero explicar o que é a carência, para assim ficar bem mais claro para vocês me compreenderem. Então, o que é a carência para o INSS? A carência, ela é um número mínimo de contribuições, ou seja, de pagamentos feitos para o INSS, para que assim o segurado possa requerer um benefício. Então, a pessoa precisa ter uma quantidade de pagamento para solicitar um benefício. A exemplo disso, temos a aposentadoria por idade. Para que a pessoa possa solicitar a aposentadoria por idade, ela precisa de ter uma carência mínima de 180 meses de contribuições, ou seja, ela precisa ter no mínimo 15 anos pago. E tem outros requisitos que eu não vou entrar aqui agora, só vou me ater em relação à carência. Em relação a um benefício por incapacidade, a pessoa ela precisa ter no mínimo 12 meses pagos para poder requerer um benefício de auxílio-doença ou um benefício por aposentadoria por invalidez. Por exemplo, se a pessoa também quer solicitar um salário maternidade, ela precisa ter 10 meses pagos anteriores ao nascimento da criança. Então, isso é carência. Se fizermos aqui uma comparação, essa questão da carência do INSS, ela é um pouco parecida com a carência de um plano de saúde, só para título de exemplificação. Ou seja, para a pessoa passar numa consulta médica, ela precisa ter no mínimo um mês pago. Para realizar alguns exames, a pessoa precisa ter no mínimo 6 meses pago. É a mesma coisa para o INSS. Para que haja aí o direito da pessoa pleitear um benefício, precisa ter no mínimo um número de contribuições. E agora eu trago para vocês quais são essas doenças que independem de carência. Lembrando que para que haja cobertura do INSS, precisa haver contribuição anteriores ao acometimento da doença. Então, vamos falar agora quais são as doenças que independem de carência para concessão de um benefício por incapacidade. Aqui na tela, vocês podem acompanhar comigo, aqui é a portaria interministerial,
ela foi editada dia 31 de agosto de 2022 e publicada no Diário Oficial dia 1º de setembro de 2022. E o objetivo dela está aqui no artigo 1º, que fala assim: a concessão dos benefícios, auxílio por incapacidade temporária, que é o auxílio-doença, e aposentadoria por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, aos segurados do regime geral da Previdência Social, será isenta de carência quando a incapacidade laborativa for determinada pelas doenças e afecções listadas nesta portaria. E aqui tem uma observação que eu quero reforçar com vocês, que para o fim de aplicação desta portaria, considera-se as doenças e afecções listadas nesta portaria isentam o segurado do cumprimento de carência se iniciadas após a filiação do regime geral da Previdência Social. Então, isso é muito importante. Haverá a isenção da carência se a pessoa, primeiramente, já estiver filiada, já estiver pagando ao INSS. E após o início do pagamento, a pessoa for acometida por alguma doença que está aqui neste rol que eu vou ler para vocês. O artigo 2º traz aqui a relação das doenças, que fala assim, as doenças ou afecções listadas a seguir excluem a exigência de carência para concessão dos benefícios, auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente aos segurados do regime geral da Previdência Social. E as doenças são essas: tuberculose ativa, hanseníase, transtorno mental grave, desde que haja cursando com alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondilite anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget, osteotite deformante, síndrome de deficiência imunológica adquirida, AIDS, contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada, hepatopatia grave, esclerose múltipla, acidente vascular encefálico agudo, que é o AVC, e o abdômen agudo cirúrgico. As primeiras 15 doenças já têm previsão legal da isenção da carência. O que essa portaria trouxe de novo foi justamente acrescentar o acidente vascular encefálico agudo, que é o AVC, e acrescentou também o abdômen agudo cirúrgico, que são essas duas doenças aqui no final. Então, a portaria acrescentou essas duas doenças, porque as demais já existia a previsão legal lá no artigo 151 da Lei 8.213. Então, para dar um exemplo aqui para vocês, um segurado que se filiou na Previdência Social e aí ele pagou lá um total de 10 meses. E aí essa pessoa descobriu que ela tem um problema nos rins, que é a nefropatia grave. E essa pessoa passou a fazer hemodiálise. Veja, a pessoa pagou 10 meses, depois de 10 meses descobriu que tem um problema no rim e passou a fazer um tratamento de hemodiálise. Então, essa pessoa tem direito a receber um benefício auxílio-doença, porque a carência mínima que a pessoa precisaria completar seria de, no mínimo, 12 meses de contribuição. Como essa doença, na nefropatia grave, independe de carência, então a pessoa tendo apenas 10 meses de contribuição tem direito de receber um benefício por incapacidade. Os segurados que obtiverem a concessão de um benefício por incapacidade motivado por uma dessas doenças e afecções, exceto as duas últimas, exceto o AVC e o abdômen agudo cirúrgico, também tem direito à isenção do imposto de renda no benefício, ou seja, não pode descontar o imposto de renda do benefício. A Lei 7.713 traz isso para nós. Então, eu vou mostrar aqui para vocês no artigo 6º,
as doenças que têm isenção do imposto de renda no benefício do INSS. Diz assim o artigo 6º: ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas. Aí nós vamos descer aqui no inciso 14, que diz assim: os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos por portadores de moléstia profissional. E agora vem o rol de doenças. Então veja que o acidente vascular encefálico, que é o AVC, e o abdômen agudo cirúrgico são as duas doenças novas que essa portaria trouxe e que também são as duas doenças que não têm previsão de isenção de imposto de renda. As demais doenças têm isenção do imposto de renda. Então, agora você já sabe quais são as doenças que independem de carência para concessão de um benefício por incapacidade. E algumas dessas doenças também têm isenção do imposto de renda. Obrigada por me ouvir até aqui, uma boa sorte para você e até o próximo vídeo. Até mais!